Eu sou a Angélica Hellish. Eu tenho comentado já faz alguns meses aqui os episódios da série Hannibal. Eu comento um por semana e hoje eu estou aqui chegando no último episódio da segunda temporada, que é o Mizumono. Nesse episódio aqui, todas as coisas vão se encadeando, né, vão se encontrando. Para quem assistiu a série e tem acompanhado, lembra que o primeiro episódio é justamente uma briga, né? Você já vê um quebra-pau no primeiro episódio, é um flash forward, né, que chama. E eu falando fora do microfone, adoro. É um flash forward, né? E você fica querendo saber como é que isso vai acontecer, de que maneira que isso vai acontecer. Então, nesse episódio, tudo vai se explicar, né? Coisas e detalhes da temporada que eu gostaria de relembrar, vou falar depois. Mas falando do episódio em si, a gente no episódio anterior tem o Will Graham conversando com Hannibal e convencendo o Hannibal de que o Jack Crawford precisa conhecer a verdade, ele precisa saber quem é o Hannibal, que o Hannibal é o estripador de Chesapeake, né? Que é o cara que roubava órgãos humanos e tal. E então você tem no começo do episódio o Hannibal escrevendo do próprio punho, né? É claro que é um profissional da caligrafia, né? Mas ali tem ele como se estivesse ele escrevendo uma nota manuscrita, uma carta pro Jack Crawford, convidando ele cordialmente para um jantar, né? E aí o Jack tá ali olhando ali aquela carta, falando, o Hannibal está me convidando para um jantar. E você vê que ele tá ali conversando com o Will, né? E tal, e ele falando que vai aceitar. Então, a gente vai ter aqui uma dinâmica muito interessante nesse episódio, porque ao mesmo tempo que o Jack tá ali conversando com o Will, você tem o Will conversando com o Hannibal, né? Porque o Hannibal também quer saber, né? Ele faz uma pergunta interessante pro Will, fala assim, às vezes, ele usa um exemplo interessante, ele fala assim, às vezes um animal corre, né, para ver um outro animal que está gritando sendo atacado, às vezes por medo, às vezes é por curiosidade. Por que você correria? Ele está querendo dizer que ele conta com a presença do Will para esse assassinato, Jack Crawford, não é? Essa apresentação de quem o Hannibal é na realidade, e ele espera que o Will dê suporte para ele, que ele seja a pessoa que vai ajudá-lo a derrubar o Jack Crawford, que vamos lembrar, é um cara enorme, né? É um cara enorme. Aliás, a cena de luta é maravilhosa justamente por conta disso, porque esse ator é um cara enorme, entendeu? Então, chega a ser engraçado, né? Como é que um cara daquele tamanho seria derrubado, né? Seria necessário muita tática, muita técnica. Deixa eu dar aqui deixa eu ver aqui. Opa! Olá, Max. Adoro o trabalho de vocês. Obrigada. Boa noite. Marcos, Tito Hannibal vai cuidar de Titio. Hannibal vai cuidar de vocês. Olá. Marcos também me ajudando aqui com o feedback do áudio. Obrigada, Marcos. Não tá estourando então, né? Obrigada. Ótimo. Eu coloquei um colar tão bonito, só que não dá pra vocês verem. Ó, que pena. Fazer o quê? Vamos lá então, comentando aqui sobre as coisas que acontecem no episódio, né, que eu gosto de repassar também, e ao mesmo tempo tentar raciocinar, tentar refletir, né, as coisas que aparecem na série, porque essa série, ela é extremamente rica de coisas que você precisa ler nas entrelinhas, sabe? Você tem certos diálogos que eles ganham muito na revisão, sabe, de você assistir sem pressa, calmamente, né? Porque a gente assiste naquela bagunça da vida, né? A gente assistiu na época que ela saía. Só que agora, fazendo a revisão, raciocinando a série, as comparações de textos que as pessoas colocam na internet, tem muita coisa para se comentar, né? Então aqui a gente tem essa dinâmica muito interessante que a série apresenta, do Jack Crawford perguntando pro Will se ele vai ajudá-lo nesse momento, o Will confirmando que sim, e ele falando a mesma coisa pro Hannibal, né? Então a tela se divide e os dois, a face do Will se junta com uma outra face do Will, né? Como se fossem dois Wills, né? E a face do Jack se junta, né? E se mistura com a face do Hannibal. É muito bonita a cena.
Aqui a gente vai ter também, né, essas cenas aqui, porque o que chamam de algo que vai aparecer mais pra frente no episódio. Então aqui o Will voltando pra casa, ele vê estranhamente os cachorros latindo dentro da casa, latem. Aí ele tenta, né, ele olha desconfiado porque os cachorros estão sentindo uma certa presença. E aí ele olha pro lado, tá o fantasma, né, que é o pai da Abigail, né, o Gary Jacob Hobbs, né, que é o defunto do primeiro episódio, né, da primeira temporada. Ficou lá pra primeira temporada, mas até hoje o Will tem ainda muitos pesadelos referentes a isso. E ele aponta, né, o fantasma aponta pro Will, ele aponta pra mata e fala, veja, né. E aí ele pega uma arma e, é claro, é tudo ele tá tendo uma visão, né, e tal, né, tá imaginando isso, né. Mas ele abate aquele cervo, que vamos lembrar que esse cervo gigantesco, esse animal enorme, né, como o Hannibal ele é demonstrado como se fosse um vendigo, né, que é aquele ser estranho, né. O Will, ele é representado pelo cervo, né, um cervo enorme, e ele mesmo abate o cervo, né. É claro que aí cabe interpretação, porque é como se ele tá se colocando em risco nessa situação, que é óbvio, né. Ele não sabe o que vai acontecer com ele mesmo, né. Então, ele vê como, é interessante, me lembra até o fantasma daquele livro ótimo do Stephen King, O Cemitério, né, que tem aquele Victor Pascal, né, que ele mostra pro Lewis, né, e fala, não atravesse a partir desse ponto, né. Então aqui você tem um fantasma também que ele tá ali mostrando pro Will o que vai acontecer com ele, né, que ele veja, que ele enxergue, né. Então aqui é uma interessante, a série é cheia de reflexões, assim, nesse sentido, e acho que esse episódio ele tem muito desses momentos, sabe? Inclusive a trilha sonora, eles usam muito aquela trilha que é maravilhosa, né? Que é Variações Goldberg, né? Então aqui no último episódio a gente vai ter essas dinâmicas, assim, de imaginação do Will, de alguns outros personagens, né? Porque eles vão chegar no momento chave, que é justamente a briga, né? A luta. Aqui a gente vai ter também a Bella, né? Ela vai aparecer novamente. Eu já achava até que essa personagem ela já tinha falecido, sabe? Mas não, ela realmente só não apareceu mais na série. Mas aqui ela vai ter um papel importante nesse momento, nesse episódio. Então ela aparece e você vê que ela tá deitada e tal. Ela tá na casa dela, né? Vamos recordar que ela tá sofrendo muito, né? E ela tem uma doença terrível, que é o câncer de pulmão, né? E ela tá deitada na cama, e quem é que tá conversando com ela? É o próprio Hannibal. E ele falando com ela, eles conversam sobre perdão, sobre como a perspectiva da vida e da morte se alterou para ela, porque vamos lembrar que ela tentou cometer, né, exatamente aquilo que vocês estão pensando, né, porque não pode falar certas palavras que o YouTube não permite, né. E aí o Hannibal impediu, né? O Will impediu. Então ela entende hoje em dia de outra maneira que esses momentos foram dados para ela, para que ela pudesse ficar mais tempo com o marido dela, o Jack Crawford, né? Então aqui eles têm uma troca de palavras muito bonita sobre essa questão do significado, do perdão. E é interessante esse episódio, ele tem a ver com eu acho que a palavra que se apresenta como importante no episódio é o perdão, né? Eu vou explicar mais pra frente, porque aqui ele pergunta pra ela se agora ele foi perdoado, né? Por ter prolongado a vida dela, não ter deixado ela morrer, porque ela ficou muito furiosa, ela gritou com o Will e tal, com Hannibal. Então aqui ela fala que se transformou, né? Que ela fala que tá entre mortes, né? Ela fala que morreu uma vez, aí tá aguardando uma outra morte também, né? E tossindo muito, sofrendo muito. Então, ela pede pro Hannibal, logo pra quem? Pro Hannibal, fala assim que agora entendeu o significado, né? Que ela tá ali viva pra ser um presente também pro Jack, para que o Jack fique mais tempo com ela. Ela foi salva para o Jack, né? E aí ela pede pro Hannibal para que o Hannibal, depois que ela se for,
que ele ajude a salvar o Jack, né? Então você pensa, nossa, tudo menos isso que ele vai fazer, né? Com toda certeza, ele imagina que ele quer matar o cara, né? Já tá tudo combinado, né? Aliás, o personagem do Will, nesse episódio, pra mim é muito nebuloso. As intenções dele são muito nebulosas, porque você entende claramente que ele precisa, ele e o Jack Crawford, tanto que eles combinaram, né? Que apareça a verdade, que o Hannibal ataque e tal, mas ele sabe que está colocando o Jack em risco, tanto quanto eu creio o Jack, ele sabe também que está profundamente em risco, né? Então aqui, tanto que ele fala, né, a gente fica sabendo, ele conversa, né, que com o Will, que ele tem todo um aparato, ele está programando ter atirador de elite, com visão para todas as janelas da casa, e o Will até fala para ele assim, mas ele vai te matar na cozinha, porque a cozinha é mais prático, porque lá ele já pode começar a preparar a comida. Então, olha só, né, que sinistro, né, por ser conveniente. Então, ele realmente é um personagem que dá muita pena, né, de ver a Bella pedindo, né, logo pro Hannibal Lecter, né, para preservar o Jack, né. Aqui temos também a questão da Fred Lounds, né, são cenas muito bonitas também mais pra frente, devido à aparição dela. Ela tá ali muito feliz, se vangloriando que agora sim ela vai ter a ressurreição dela, que ela adora a ressurreição, que esses tabloides adoram histórias de recomeços, né? De pessoas que vão pro fundo do poço depois. E isso é verdade, se você for parar pra pensar. Tem esse sensacionalismo, né? Das pessoas adorarem isso, de ter eu tava no olho da rua, sei lá, tava jogado na rua e se reergueu do zero, sabe, essas coisas assim, né? O ser humano adora essa espécie de sensacionalismo, né? E aí o Will, ela tá conversando com o Will, né? Ele fala pra ela, olha, acho bom você já não achar que você tá totalmente livre dessa situação, né? Porque, afinal de contas, nem tudo tá resolvido, né? O Hannibal precisa ser preso, não é verdade? Então ele fala pra ela que quer fazer um pedido pra ela, ele fala assim, olha, eu quero que você pode escrever sobre mim, você pode escrever sobre o que você quiser, mas não escreva sobre a Abigail, né? Porque você vê que, pra quem acompanha a série, a primeira temporada, a segunda temporada, essa é uma coisa pra ele que ficou muito dolorida, né? Eu não sei se tem até uma questão de culpa, né? Ele sente claramente que ele deveria ter sido mais ativo para poder salvar a vida dessa menina. Ele se sente responsável por isso, né? Acha que ela ficou fragilizada, ou que ela acabou sendo, né, um objeto de joguete ali entre o FBI e a situação toda, né? Mas de qualquer maneira ele pede ali encarecidamente para Fred Lounds que não escreva sobre a Abigail. E a Abigail, ela nesse episódio, para quem assistiu, sabe que ela vai ter um papel também importante, né? E a Fred Lounds não responde para ele, que não confirma. Você fala, não, ok, não vou escrever. Ela só meio que debocha dele e fala assim, você tem muito medo, né? Dele, né? Então essa personagem realmente ela é bem... ela é o que é o sensacionalismo barato, né? Ela mesma ela fala que ela é um câncer para ela no começo da carreira, e não só ela, é um câncer para o jornalismo, sabe? É o típico jornalismo que seria o quê? Tipo, sei lá, o pessoal fala no Twitter, choquei, né, e tal. Antigamente no Brasil, para quem tem a minha idade, assim, mais de 50, vai lembrar que tinha esses jornais que eram jornais sensacionalistas e com notícias escabrosas e fotos dos crimes, assim, lá no jornal, assim, notícias populares, né? Que o pessoal falava, brincava que, se torcer sai sangue. Então, realmente, essa espécie de sensacionalismo, né, criminal é muito perigosa, né? Não à toa, só uma reflexão, eu sei que não tem a ver com o episódio, não à toa que há muitos desses chans, né, e que são muito violentos, que se propagam, às vezes até no Discord, etc., são de comunidades que são fãs de true crime, né? O true crime, ele traz uma espécie de fandom muito estranho e às vezes nocivo,
né? Porque é o fandom do sensacionalismo da morte, né? Ok, não vamos generalizar, né? Mas é uma coisa para se refletir, né? Eu achei muito assustador quando eu li um pouco sobre isso. Aqui, esse encontro aqui do Will com a Fred Lounges vai ser uma coisa que vai desencadear algo terrível, né? Terrível, né? Voltaremos aqui então rapidinho para o escritório do Hannibal, porque você vê que o Hannibal, ele tem intenção de ele e o Will abandonarem essa vida, largarem tudo. Depois eles vão conversar muito sobre isso. E no escritório do Hannibal ele está fazendo o quê? Ele está jogando os papéis, todos os cadernos daquele mezanino, né? Do alto daquela biblioteca dele, arquivos, né? E tá jogando. E tem um momento que ele joga pro Will um caderno. Aí o Will fala, nossa, o que é isso? São as minhas... são suas anotações sobre mim, né? Ele fala que sim, né? Então, você vê que o Hannibal Lecter tá se preparando para ir embora também. Porque ele sabe, ele não é burro, né? Porque se ele matar o chefe do FBI, que é o Jack Crawford, né? Dessa divisão, ele vai ser um cara muitíssimo procurado, né? Então, ele sabe que ali ele não vai mais conseguir permanecer se ele se revelar, né? E eles têm uma conversa muito interessante, né? Para quem quer entender, né? Porque você fica pensando, né? Como é que o Hannibal, ele não enlouquece sozinho numa cela, né? Porque vamos lembrar que a cela dele é de segurança máxima, né? E ele fica ali, tem algumas ocasiões que você vê que dão para ele papel e lápis para ele poder desenhar. Talvez alguns livros, pelo que eu pude entender, mas uma parte do tempo ele está parado, sozinho. E quando o Chilton quer torturá-lo, ele coloca uma televisão bem alta com aqueles programas neopentecostais, né? Então você vê que ele é um cara que aqui vai ter uma conversa muito curiosa, porque ele fala pro Will assim, como é que são essas coisas, né, sobre a memória, o que ele pensa, e tem um momento que o Hannibal ele se refere ao Palácio da Memória dele. E quando ele fala do Palácio da Memória, ele fala de uma capela, que é uma capela normanda que fica em Palermo, na Itália. Vamos lembrar que a Itália é o próximo caminho, né, que a série vai, justamente, né? Essa região de Itália, né? Então é interessante, mostra uma capela maravilhosa, enorme, que tem uma caveira assim no chão, né? E ele fala que isso o mantém, ele seleciona essas memórias todas para que no futuro, caso ele seja preso, seja um refúgio para ele. E ele vai ser preso, não é? Então, na série aqui até não fica tanto tempo, pelo que eu pude entender, preso, como ele dá a entender que nos filmes, né, que ele está preso por um bom tempo, né? Então, aqui ele fala então sobre essa questão da memória. Me lembra também quando eu li o livro e depois assisti o filme, né, o Dr. Sleep, que as memórias, o Stephen King, eu acho o segundo parada de Stephen King que eu falo, que eu gosto tanto. Ele tem momentos em alguns livros que ele se relaciona às memórias como se fossem arquivos, né, caixas e tal. E no Dr. Sleep, ela fala, aquela vampira, porque ela é uma vampira, né, a Rose the Hat, sobre o enorme castelo imenso da memória que ela tem, né, porque tem uma hora que ela quer fuçar a mente da menina, né, que é iluminada, e ela fala sobre ela mesma e tal, se vangloria. Então é bem interessante essa reflexão da memória, né, e como a pessoa cultiva certas memórias, né. Ele fala então, o Hannibal, que ele faz isso de maneira muito sistemática, como tudo que ele faz, né, para que se um dia ele for retirado da liberdade, ele vai ter o refúgio, né. Isso é interessantíssimo. Eu gostei muito desse diálogo dele com o Will, né. Falam sobre mortalidade também, né, e tal. Então aí vem a questão que eu falei. Esse encontro do Will com a Fred Lounges não foi uma boa ideia, porque talvez, não, com certeza, o Will ele não saiba o poder, né, e o que eu acho que isso é quase um superpoder que o Hannibal tem, né, que é o do olfato, né. Então ele saiu daquele encontro com a Fred Lounges e foi para a casa do Hannibal.
Só que o Hannibal, ele fecha os olhos, ele aspira um perfume no momento que o Will tá perto dele, e ele sente o aroma dos cabelos da Fred Lounds. Então, você vê que, ok, né? Tanto que ele se decepciona, ele faz um olhar de decepção. Ele entende que o Will mentiu pra ele. Porque vamos lembrar que o Will dá a entender, inclusive, que dá um pedaço da carne da Fred Lounds, né? Pra eles jantarem. Então era tudo mentira, né? Ele olha, ele para, assim, o Will ali se movendo pela sala. Ele olha muito decepcionado, né? Deixa eu ver aqui. Mesquinha ela, a Fred é uma diva do mau caratismo. Sim, Marcos, nossa, né? Max. Sim, os pesadelos da série são lindíssimos e é super intimista. Nossa, eu adoro, concordo demais. Obrigada. Obrigado pelos comentários. Estou lendo aqui agora, gente. Os comentários aqui, muito, muito bom. A Fred é tranqueirérrima, mas ela é maravilhosa. Concordo muito, né? Então ali, todo plano... Deixa eu me endireitar. Todo plano que o Will tinha, né, afinal de contas, ele tinha que fingir pro Hannibal que ele era um cara que tá se preparando, né, para matar o Jack Crawford, que estava se unindo a ele, que estava se transformando em psicopata. Plano ruim na hora, porque se ele sentiu o aroma da Fred Lounds, ele falou: Will tá mentindo para mim, né? Então eles têm aqui uma conversa, né? Então é mais para frente, ó, vai ter a Lana ainda, tá? A Lana vai ter um papel importante nesse final de temporada, né? Então tem toda essa decepção clara do Hannibal, né? E aí acontece o que? A Lana, ela estará conversando em outro momento com o Will na sede do FBI, né? Ela fala, ela tem um diálogo, assim, um monólogo, né? Primeiro que ela fala que ela mal dorme, né? Que a mente dela tá fervilhando de pensamentos, que a escuridão tá rodeando ela. E isso é mostrado pra gente, espectador, visualmente, né? E isso é interessante porque você vê que foi a atriz, não é um efeito, né, especial. A atriz está deitada numa bela cama de cetim todo preto, né? Ela é linda, né, essa atriz. E aí as primeiras cobertas são retiradas dela, ela tá nua, e uma água preta vai cobrindo ela, e ela vai entrando naquela escuridão, como se ela tivesse, tipo assim, é uma espécie de demonstração do que é talvez, nossa, tem uma coisa na minha cara me irritando, uma demonstração do que é a pessoa entrando num momento meio depressivo da existência, sabe? Pela angústia e tal, porque o que ela descreve também é isso, né? Sobre a pessoa ter insônia, etc., ficar com a mente fervilhando, que não consegue repousar, né? Ela fala assim que se sente envenenada, né? A gente vai entender também que ela começou a desconfiar novamente do Hannibal, né? Ela realmente tem desconfianças, né? Aí o Will responde pra ela que todos estão envenenados, porque sim, né? O Hannibal envenena a todos, né? Ele é um personagem terrível, terrível. E o Hannibal incita as pessoas a fazer o que ele quer, né? O Hannibal, ele incita as pessoas a entrar nessa espécie de turbilhão, onde as pessoas só vão fazer o que ele quer, né? Ele vai induzindo as pessoas, né? Então ela tem ali um breve diálogo ali com o Will, né? Que você vê que ela tá chorando, né? Porque ela se envolveu romanticamente com ele, né? Então ela sente que ela realmente, até porque foi revelado para ela que a Fred Lounds está viva, né? Então o Will não é culpado de nada, ela tá chorando também, talvez por culpa, né? Pelo que ela tá pensando mal do cara, e o cara não tinha feito nada daquilo, né? E o cara era um amigo dela, quase foi um amor dela, né? Então aqui vai ter uns diálogos muito bonitos. É aqui que eu falo da questão do perdão, né? Porque o Hannibal, ele vai estar ali jantando com o Will, e é uma comida sensacional, né? Aliás, ela é estranha, e ela faz uma relação com o Silêncio dos Inocentes, porque eles estão comendo carneiros ou cordeiros, né? Então a apresentação tem aquela coisa que a fotografia da série ela tem essa coisa quase pútrida. Como é que eu posso explicar, sabe? Você tem um jantar muito elegante, só que tudo parece prestes a estragar, né? Como é que eu posso explicar, sabe? Aquele figo, a fotografia meio escura.
e os figos, as frutas, tudo parece um pouco prestes a apodrecer, né? Não tá, tem alguma coisa errada ali, falta claridade, falta um pouco de luz, um pouco de cor, né? E ao mesmo tempo é tudo tão cheio de detalhes, assim, as mesas são incríveis, são maravilhosas, não à toa tem muitos blogs que fazem as receitas e tal, isso é muito legal, né? Então, nessa conversa aqui, eles vão ter um diálogo interessante sobre a questão do imago, né? Eu já tinha escutado essa expressão, né? Que é uma expressão muito curiosa. O Will responde logo prontamente que fala sobre transformação, né? E o Hannibal, ele fala que na verdade também é um termo que é usado referente a uma espécie de religião morta, que tem a ver com a psicanálise, né? Você tem na tua mente a imagem de um ente querido, né? Que está enterrado profundamente no teu inconsciente, e é quase uma ideia, né? Quando aquele ente querido, aquela pessoa, ela se transforma numa ideia, né? Ele está querendo dizer, aquela conversa vai desembocar no fato dessa questão da percepção de que um tem do outro, né? Que o Hannibal tem do Will, que o Will tem do Hannibal, né? O Will pode estar até pensando que o Hannibal está querendo falar sobre a questão da transformação dele, né? Afinal, ele acha que convenceu prontamente não digo, né? Mas a duras custas, na verdade, o Hannibal do que agora ele é um outro Will, é um cara perigoso, psicopata, que ele é capaz de qualquer coisa, né? E o Hannibal, os dois estão falando sobre coisas diferentes. O Hannibal está conversando com ele e falando sobre o Jack, sobre a questão do perdão, né? O Will interpreta como se fosse o Jack perdoar, né? Mas quando o Hannibal fala de perdão, ele fala do perdão que ele dá ao Will, pro Will, porque ele acha que ele foi enganado, né? Ele foi enganado. Só que o Will, ele não pega, né? Ele não, até porque senão ele ficaria de sobreaviso, né? Que o Hannibal é um cara muito perigoso, né? Se ele souber as intenções, né? Então eles têm esse diálogo aqui e dão a entender que eles vão embora e tal. Isso aí remete muito ao que acontece com a Clarice, né? Porque nos livros as coisas são diferentes. Aqui é uma adaptação muito boa, né? Mas tem certo momento que a Clarice ela acaba sendo sequestrada pelo Hannibal e acaba indo para a Itália e tal. E são imagens muito estranhas e turbulentas, né? E aqui o Hannibal até fala assim, vamos deixar tudo pra lá, você não quer? Você vai lá dar comida pros seus cachorros, deixa uma carta pra Lana, pro Jack, a gente vai embora. E você não, tipo assim, falando, vamos deixar pra lá, não vamos matar o cara, entendeu? Vamos só embora, né? Aí o Will fala, não, o Jack precisa saber, ele precisa entender. Então, realmente, a decepção do Hannibal também de falar assim, nossa, ele realmente está armando uma armadilha para mim. É nesse momento que ele fala sobre perdão e o Will, ele responde que o Jack ele não vai perdoar, ele quer justiça, né? Eles estão falando sobre coisas diferentes e a gente, quando a gente pega o contexto, é por isso que é bom fazer a revisão, né? Você entende que, caramba, né, Will, né, você mal sabe o que lhe aguarda, né? E tal. Então é interessante, né? Essa conversa que fala também sobre sacrifício, sobre perda, sobre perdão, né? E tal. Aí o Will até, né? No caso ali o Jack, né? O Jack é o centro da conversa, né? O Will até acha que não tem perdão, que o Jack não perdoaria nada, né? Então é interessante aqui porque na verdade, né, é uma conversa que é quase eles falam, né, o Hannibal fala, é o último jantar, né, então ele sabe que ali tá tudo dado, né, as coisas vão acontecer de qualquer maneira, né. Aí o episódio, ele muda as coisas, depois até tem algumas curiosidades, né, algumas alterações foram feitas, né, foram pensadas antes. Quem lembra aqui, a gente tem essa chefe, que é a chefe do Jack, né, que é a Cady Purnell, né, é até aquela atriz, a Cynthia Nixon, né, do Sex and the City, né, que ela faz essa personagem, ela acaba
descobrindo o plano e tal, vai conversar com o Jack, fala que isso é um absurdo, que não pode fazer essa armadilha, porque na verdade você tá, sabe, você tá forçando a pessoa a uma reação, entendeu? Que não é uma coisa legal juridicamente. Você, na casa de alguém, acaba forçando uma situação para que a pessoa tenha que te matar e tal, que isso na justiça é uma coisa que é perigosa, né? Que a pessoa acaba sendo inocentada e, na verdade, o que, de certa maneira, ela tem razão sobre isso, porque você não pode forçar uma situação e você, tipo assim, parece aquele, como é que é, aquele filme lá, o pré-crime, né? E tal. Você não pode prender uma pessoa que não cometeu um crime, né, e achar que isso é justo, que ainda não cometeu o crime, e você não pode forçar a pessoa também a fazer de certa maneira, que eles teriam que, na verdade, ter provas, e eles não têm provas, né, então você quer, né, incitar a pessoa de certa maneira, foi isso que ela entendeu. Não concordo, a gente entende, né, a gente tem o big picture, né, que nem chama, a gente tem todos vários lados de várias situações, e ela não sabe disso, ela só tá indo pelo lado da lei, né. Ela acaba falando pro Jack que ele tá tomando essas atitudes precipitadas porque a mulher dele tá doente, que vai abrir um inquérito, não sei o que, e acaba mandando ele embora de licença. Manda ele entregar o distintivo, arma e tal, e olha só, né? Cadê todo aquele escopo que o Jack achou que teria, né? Atirador de elite, não vai ter nada, porque na verdade ele foi mandado para casa, né? Então, aí a gente vai ter depois, vai aparecer pra gente aqui a Lana conversando com ela e tal. Ela tá ali, a Cade Pornell, né? Ela conversando com a chefe do Jack, falando sobre o caso, falando que eu não posso fazer nada. A única coisa que eu fiz foi desativar o passaporte dele, então ele não pode sair do país, né? E a Lana falou que na verdade o Hannibal é muito esperto, que ele já abriu as portas da casa dele para o FBI e nenhuma evidência foi encontrada, então não é assim que vão pegá-lo. E aí que você fala, nossa, então a Lana realmente já entendeu, né, o que aconteceu, né, então ela já tá partindo pro outro time, né, finalmente, né, porque ninguém aguentava, né. E ela até fala assim pra chefe do Jack, olha, a única maneira de pegar ele é em flagrante, né. Só que a mulher, a Cade, ela fala, não, nem pensar, e na verdade eu tô, quando ela lê toda a papelada e vê o que eles fizeram, aquele negócio do Will, né, que isso daí, pô, vai dar problema pra todo mundo, com certeza, né. O Will matou um cara, mesmo que tenha sido em legítima defesa, que é aquele cara lá que se vestia aquela armadura de urso, só que ele matou o cara em legítima defesa, mas depois ele foi lá e pegou o corpo do cara e fez aquela montagem, né? Aí não pode, você não pode fazer isso com o cadáver, né? E tal. Aí você já ultrapassa a questão da legítima defesa. E ela tenta explicar isso pra Lana, né? E tal. Então, ela mostra as fotos, etc, né? Do Randall Thier, né? Então é uma coisa assustadora. E aí o que ela resolve fazer? Emitir um mandato, acho que é mandado, né? Ou é mandato? Não é mandato. Emitir um mandado de prisão, né? Para os dois, pro Jack e pro Will, né? Então, realmente, a situação piorou muito e agora eles estão sem o que? Tempo, né? A gente vem vindo aqui pro desfecho aqui do episódio, que aí a gente vai ter uma situação espelho, né? Porque você vê ali o Will tá na casa dele, o telefone dele tá tocando, aí ele atende aqui a Lana. Aí ela tá chorando, né? Lá aos prantos ela fala avisa ele, fala que ele e o Jack, os dois estão com mandados de prisão emitidos e tal. Ele olha pela janela, os carros realmente estão chegando, né? E vocês lembram que no episódio lá, vamos recordar, não custa, né? Porque eu acho que as coisas não são colocadas à toa aqui, né? Você tem o Hannibal ligou pro Gary Jacob Hobbs para avisar que eles estavam chegando, e aí que ele comete, né? Ele mata a mulher, tenta matar a filha, Abigail, né? Então, aqui quem tá avisando que é o que vai acontecer na próxima cena. Primeiro é a Lana, que o avisa, e depois ele vai avisar o Hannibal, né? Ele vai avisar o Hannibal que realmente eles sabem, né?
Aí teremos aqui a famosa cena, né, que é a cena da luta, né? O Jack acaba chegando, o Hannibal tá lá cozinhando com aquelas facas maravilhosas, né? Fazendo jantar, né? E aí ele fala, você chegou mais cedo, quer ser o meu sous-chefe, né? E aí ele fala assim, ele não responde, ele começa a falar sobre amizade, né? Ó o Marcos aqui, deixa a gente responder vocês. Eu sempre vou olhando, vou tentando olhar. Que às vezes eu tô olhando o roteiro aqui, ó. O Will tentando enganar o Hannibal é o jantar tentando enrolar o cozinheiro. Exatamente, né, cara? Exatamente. Ai, meu Deus. Mas é isso, gente, é isso. Essa cena do Jack e do Hannibal é uma cena que ela começa também refletindo o valor da amizade. Você vê, ele sabe o que vai acontecer em seguida, mas ele começa a falar assim, ele agradece o Hannibal, ele fala assim, eu agradeço você por toda a amizade que você prestou para mim, porque vamos lembrar dos jantares, né, da apresentação dos pratos. Eu acho interessante, quase delicado, né, porque ele se despede da esposa, né, você vê que tem uma cena anterior que ele dá um beijo na testa da esposa, ele acha que até não vai voltar, vai morrer, né, e tal. E ela tá deitada na cama, ela nem vê ele embora. E aqui ele começa conversando com o Hannibal, ele fala assim, olha, obrigada pela sua amizade, é muito importante para mim. Nesse momento é um momento chave da nossa amizade, né? De clareza, né? Como se fosse assim você chegar, um momento onde tudo vai se esclarecer, né? Será que as amizades têm isso, né? As relações costumam ter, né? Aquele momento de clareza, né? Quem é uma pessoa para outra, né? Então, aí ele fala isso, o Hannibal agradece, né, e tal, e tá lá com a faca, e olha o brilho da faca, aí ele percebe que o Crawford tá sacando a arma do paletó. E aí, vê aquela luta, né, ele vai jogar a faca no Jack, pula aquele balcão com uma presteza, né, uma rapidez, né, o Mads Mikkelsen tá um dínamo, mas não só ele, né, o próprio Lawrence Fishburne também. Então é uma cena assim de luta, e é uma cena que o que o Hannibal não tem de peso, né? Porque o Mads Mikkelsen, o Lawrence Fishburne é um cara pesado, né? E forte, né? E tal, e tem a prática, é um cara do FBI, né? Aliás, é muito interessante a coreografia da luta. Ele aproveita o que ele não tem de peso para poder confrontar, ele usa de técnica, né? Então são cenas maravilhosas e tal, sangrentas, né? E a certo momento ele consegue pegar um caco de vidro no chão e tasca na garganta do Jack, né? O Jack, claro, né? Tomou um pedação de vidro, né? No pescoço, mas na parte do lado, assim, no pescoço, ele corre para trás e se enfia numa adega, né? E fica o Hannibal ali tentando, correndo e pular na porta da adega, e o Jack lá dentro empurrando para a porta fechar, né? Nesse meio tempo, a Alana chega, né? Primeiro. Aí ela ouve o barulho, liga para a polícia, fala que escutou barulho de tiros e caramba, e chega e vê isso, vê essa cena dantesca do Hannibal tentando derrubar a porta, e ele fala, cadê o Jack, né? Ela fala, cadê o Jack? Aí ele fala, na adega, né? Ele responde, na adega. E ele começa a conversar com ela e fala assim, olha, eu não queria que você tivesse visto isso daí, né? Ela fala, como eu fui cega. Aí ele fala, antes você tivesse continuado cega, né? Você não precisava nem ter visto isso. Ele dá a entender que ele não faria nada contra ela, né? E depois ele fala, eu vou sugerir para você ir embora, só que se você não for embora, eu vou te matar. E aí ela puxa o gatilho, a arma tá sem as balas, ele fala que pegou as balas, e aí ela sai correndo, ela vai pra parte de cima lá da casa, se enfia num quarto, e você percebe que ela arruma outras balas lá, ela correndo e começa a atirar na porta, e conseguiu fechar a porta a tempo, e aí vem a grande surpresa da temporada, que pra mim também foi surpreendente. A Abigail aparece. E ela se assusta também. Ela fala, Abigail? Né? E tal. Só que a porta tá trancada. Ela lá dentro já deu vários tiros
na porta para afastar o Hannibal. Só que a Abigail começa a chorar, pede desculpa e empurra ela da janela, né? E é uma cena sensacional, né, gente? Porque é uma cena que você vê em câmera lentíssima, né? Até me lembrou aquele filme Dredd, né? Em câmera lentíssima, ela, assim, ela tá caindo, né? Daquela altura toda, sei lá se é o segundo andar, e a chuva cai sobre ela, e os vidros da janela caem sobre ela. Parece que ela está sendo coberta por, sei lá, pedras preciosas. É uma cena muito bonita, né? E ao mesmo tempo terrível, que você sabe que vai ter impacto, né? E aí cai a Lana, então, na chuva lá, né? Não morre imediatamente, mas aí você sabe que já tem uma terceira pessoa aí, que é a Abigail, né? Aí quem chega? O Will, né? Demorou pra chegar. O Will chega, né? E o Will, desesperado, vê a Lana no chão, caída, e fala, caramba, né, meu, liga pra ambulância também. Aí ela fala, entra, né? Ela não tá desacordada, ela fala, entra, o Jack tá lá dentro, entra. E aí ele vai lá, entendeu? Ela manda ele entrar. Ele entra e quando ele chega na cozinha, ele se depara com a Abigail, né? E você vê que ali é uma pessoa que tem muito valor para ele, né? Não à toa ele ficou pedindo, né, para Fred Lounds poder não falar sobre ela, respeitar a memória dela, que a história dela morresse junto com ela. Ele não sabia que ela estava viva mesmo, então foi uma surpresa absurda para ele, né? Então, quando ele vê a Abigail, ele fica em choque, né? E ela chorando, pedindo perdão, né? Aí ele fala, Abigail, aí ele pergunta onde é que tá o Hannibal. Aí você vê uma sombra atrás dele, ele tá atrás dele, né? Aí quando ele se vira, o Hannibal tá ali, né? E você vê que ele tá visivelmente emocionado, né? Então eles se olham, né? E o Hannibal fala que esse é um momento de clareza entre nós. O Will responde, por que você não foi embora, né? Por que você não foi embora, você ficou aqui? E foi até uma pergunta estranha, né? Eu achei assim, nossa, por quê, né? Será que ele realmente... ele tem alguma amizade pelo Hannibal, né? Eu acho que isso deixa o personagem meio... né? A questão meio dúbia dele, né? Esse personagem, ele é cheio de questões meio assim, né? E aí você vê que ali, nesse momento, o Hannibal ele vai pegar uma faca, né? Uma faca bem diferente, né? E tal, e vai enfiar essa faca no Will, vai abraçá-lo e tal, e, né, fala sobre essa questão de momento de clareza entre a relação deles, e vai cortar a barriga do Will, né, enquanto o sangue do Will tá pingando, né, e aí o Will fica no chão ali meio jogado, né, você vê que ele fala pro Will assim, olha, eu vou... ele fala sobre a questão da xícara, né? Vamos recordar que ele fala assim, nesse momento a gente voltou pro exato momento onde a xícara se quebrou. Ele fala sobre isso, né? Que às vezes ele derruba uma xícara no chão e tenta colar essa xícara, né? Ele fala assim, aquele momento que a xícara quebrou e aí ela voltou, né, pro mesmo ponto, né? Como se ela tivesse se recolocando ali, a situação tivesse se reencaixando, né? Então você vê que ali ele chama Abigail, o Will tá chorando e pedindo balançando a cabeça que não, né, e tal, né. Ele até fala assim, você me perdoa, né, e tal, e o Will entende que na verdade esse perdão que ele tá pedindo é porque ele vai fazer mal pra menina, né. Então ele vai pegar a Abigail, ele fala, Abigail, vem até aqui, e ela vai, né. E aí ele abraça ela e corta o pescoço dela, então aquela chuva de sangue, né? E aí ele fica, nossa, desesperado, o Will chorando no chão, e ela cai no chão também, o corte dela foi muito profundo, né? E tal, e o Hannibal fala assim, olha, você pode deixar ela morrer rápido, né? Você pega a cabeça dela e coloca pra trás, né, e tal, e o Will, e vai embora, ele pega e sai, né? E o Jack tá ali também lutando pela vida, ele tá dentro daquela adega, né? Eles até fazem aquela brincadeira, né? De estar aquela chuva, né? E uma chuva de sangue, porque o andar abaixo da onde que a adega, que o Jack está, também tá pingando de sangue dele, ou seja, ele tava tentando ligar até pra esposa, sabe? Tentar se despedir da esposa, você escuta a voz da esposa no telefone, né? No celular, Jack, ele tá lá. É um final de temporada muito
você fica muito triste que você não sabe o que vai acontecer. Parece que deu tudo errado, tudo errado que você pode imaginar que deu errado, deu, né? Então o episódio ele termina assim, nesse momento que o Will repara que a Abigail tá morrendo, não tem salvação, né? E ele também tá ali prestes a morrer, porque ele até tem uma visão daquele cervo gigante agonizando, sabe? Que representa ele mesmo. E o Hannibal simplesmente vai sair na chuva. Vai ter uma cena estilo Sonho de Liberdade, que sai na chuva, molha assim o rosto e tal, e passa a mão na cabeça, tipo como se lavasse a alma dele, né? Como se fosse um passo para ele mudar o que ele vai fazer, mudar de vida e tal. Tá largando tudo para trás. Aí ele passa pela lana no chão e vai na chuva, caminha pela chuva, veste um paletó e vai embora, né? Então o episódio termina assim. Imagina só na época, eu lembro na época quando ele terminou, eu falei, meu Deus do céu, cara, a temporada vai terminar desse jeito, né? A gente vai ficar desesperado. Ele termina dessa maneira. E é interessante como aqui você tem uma diferença também nos créditos, né? Porque aí você vê ali, entra um belo céu, tocando aquela música linda, né? Que é uma mistura dessas variações de Goldberg, né? Com o próprio cara que faz soundtrack, né? Que é um maestro incrível também. E aí falam, os créditos subindo, como se tivesse uma entrada ao paraíso, sabe? É quase uma coisa paradisíaca, linda, né? Um céu luminoso, né? Há muita luz, né? Você ainda tá falando de sombras, né? Naquele jantar aqui tem muita luz, né? E é muito inspirador, né? Remete justamente a um novo começo, penso talvez, né? E aí você vê que passam todos os créditos, aí pós-créditos tem uma cena, que é a cena justamente do avião, né? Que você vai ver que tem ali um avião muito chique, uma mulher oferecendo bebidas em francês, falando francês. E aí ela vai para uma cadeira, oferece uma champanhe ali, uma bebida pro Hannibal. Ele aceita. E aí, mais ao lado dele, quem está? A Bedelia, né? O episódio termina meio também mind-blowing, né? Porque a Bedelia do lado dele no avião, super elegante. Não está nada com uma cara de quem tá com medo, nada disso, né? Tá ali muito, parece ser uma parceira dele, uma amante dele, então... Você vai ter agora essa nova fase, que a próxima temporada é isso, né? É o Hannibal na Itália, né? Na Itália, coisas que ele tem muito apreço, né? Aqueles palácios elegantíssimos, né? Toda aquela arte, né? A Itália tem muito disso, né? Então é interessante, eu gosto muito. O final é maravilhoso, ainda mais quando você sabe que você tem mais uma temporada para assistir, né? Mas eu acho que na época, meu Deus, né? Na época... foi terrível. Eu lembro que eu acho, nossa, como é que termina assim, né? Eu acho que os caras também terminam a série assim, porque eu penso que eles não devem ter certeza se vai ser. Eu não lembro se nessa época já tinha sido confirmada uma terceira temporada, sabe? Depois a produtora lá ficou falando besteira, que era por causa de download, não sei o que, né? Na época já tinha serviço de streaming, né? Eles que não souberam se, sei lá, né, alterar a maneira do público acessar, né? Então, né, é mais fácil culpar download, né? Mas deixa quieto. De qualquer maneira, aqui a gente sabe mais pra frente que vai ter a fase, então, que é da Itália, né? Então, é um último episódio que, sem palavras, ele é lindíssimo, ele é absolutamente bonito mesmo, sabe? Tudo assim, você não sente passar o tempo, né? É um episódio que ele termina, tu pisca assim, pronto, né? Acabou o episódio. Vamos aqui a umas curiosidades aqui antes da gente falar sobre a temporada, né? Tem, como eu falei, o flash forward, né? Forward, né? Que você fica, meu Deus, né? Diz que haveria um outro também aqui, que o Steve Lightfoot, né? Ele falou que haveria um outro, existiria essa cena da Lana entrando com a arma no meio da luta. Haveria um outro flash forward aí no meio da temporada que acabou não rolando. Então, foi meio que, foi o único que teve, né? Vamos colocar assim, né? E eu achei que foi muito bem aproveitado, né? Deixa eu ver. Aqui fala também sobre essa questão da Gillian Anderson, que disse que estava com a agenda muito lotada, que ela quase que não aparece na série, mas acabou dando jeito para aparecer. Que seria diferente nesse final, não seria a Bedelia, seria a Abigail, né?
No livro, é o que eu tô falando, no livro que eu lembro é a Clarice, né? Que vai ter esse papel da pessoa que será uma parceira, né? Vamos colocar assim, entre aspas, né? Do Hannibal em outro país, né? Então aqui tem essas curiosidades referentes aí, umas diferenças, né? E tal. Tem muitas referências ao Silêncio dos Inocentes, né? Questões de registro de sessões de terapia, né? O Brian Fuller e o Steve Lightfoot, todos os roteiristas, eles são muito preciosistas, né? Mas eu queria falar sobre uma das coisas que me chamou a atenção aqui, que tem esse monólogo aí da Lana, que é muito interessante, é muito bonito, são cenas belíssimas. Diz que são uma coisa que está na verdade relacionada muito com o livro, tá? Que é a maneira como a Catherine Baker, vamos lembrar que a Catherine Baker é aquela vítima, né, do Jamie Gumby, né, que é o cara das mariposas, né, e tal, do filme Silêncio dos Inocentes, que é a maneira como ela sentia o pânico dela, né, que ela entrou muito em pânico depois que foi libertada, né, e tal. Então ela fala sobre isso, de não conseguir dormir, de sentir que está sendo né, levada para uma escuridão imensa, né, para um desespero. Então aqui você vê que os caras escrevem a série, mas eles fazem ali um paralelo muito forte, uma adaptação muito interessante com o livro. Acaba deixando a série muito mais rica, né? Eu penso, né, que assim, tem todo um cuidado, né? Falam também aqui, ó, essa questão da faca, o pessoal dá uma certa, né, evidencia mais, porque essa é uma faca de linóleo. Eu nunca ouvi essa expressão assim, uma faca de linóleo, né? Mas diz que é uma faca que inclusive é mencionada no Romance do Dragão Vermelho, né? E tal, que são as situações são diferentes, né? Porque quem lembra da história do Dragão Vermelho, o Will, ele é atacado, diz que é muito parecida com a cena ali da Miriam, né? A Miriam era aquela acólita do Jack, né, e tal, que depois perdeu o braço. E essa cena dela, como ela é atacada, é o que acontece com o Will. Que o Will, ele é atacado no livro, né, desta maneira, com a cena muito parecida, né? Ele acaba confrontando, né, o Lecter se vê em perigo e ataca, né? Não tem toda essa coisa da amizade, do apreço, né? Dessa relação construída, né? Quase que, né, não à toa as pessoas chipam muito, né? Quase que uma relação amorosa, né? Se eu ver, é isso mesmo. Tem algumas cenas editadas aqui que o pessoal achou que acabou mudando, né? Porque na hora que a Kate Pornell, a chefe do Jack, ela entraria com a Lana, né? Então ficou... O Brian Fuller não quis, alterou a maneira como as cenas foram feitas com a Cynthia Nixon, porque achou que podia parecer que a Lana entregou, sabe? Então, que o público ficaria com raiva da Lana. Então, ele alterou, o que eu acho muito justo, né? Depois colocou ela meio como uma consultora, né? Que vai conversar ali com a Kate Pornell e ela fala assim, olha, você precisa fazer o que o Jack falou, bababá, e tem todo aquele diálogo lá, né? Tem algumas curiosidades muito boas aqui também, mas eu acho que eu já deixei esse vídeo um pouco grande. Deixa eu ver aqui, ó. Já estamos 56 minutos, né? Então realmente já ficou um pouquinho grande. Deixa eu me ajeitar aqui. A faca o quê? O Marcos diz aqui, ó. Eita, Doutor Sangrenta. O que é? Doutor Sangrenta dos dois. Deixa eu ver a faca, tipo... Tutu. Ai, Marcos, eu tô morrendo aqui. Arquivo Hannibal. Não, obrigado pelos comentários. O bom do Marcos é que ele faz os comentários que eu não pego a piada na hora, eu só pego a piada depois, aí perde um pouco a graça, eu acho. Ou não? Vocês que falem aí depois. Vamos então comentar aqui algumas coisas aqui da temporada, né? Vamos lembrar que a temporada, ela tem algumas coisas interessantes. Na minha opinião, ela começa justamente com toda essa coisa do Will prisioneiro, né? Porque aí o Will foi enrolado pelo Hannibal, né? Termina de uma maneira bem tipo, ele acaba sendo totalmente responsabilizado, ele fica na cela e tal, e ele vai ter que provar a própria inocência.
Algumas pessoas falam que depois que ele acaba solto, que a série dá uma decaída. Eu não achei absolutamente. Eu achei que ela continua muito elegante na maneira como ela apresenta as questões dos personagens, a questão da Miriam, né, que é a Anna Schlansky, né, que ela parece viva, né, então você tem ali toda uma situação que ela é colocada durante a série, que eu acho que no final fica tudo muito bem consolidado, né. Eu gostei, né, porque essa coisa do Will ter que provar a própria inocência, primeiramente, aí depois tem que mentir pro Hannibal que ele é um cara, que ele é capaz de ser perverso, tão perverso quanto Hannibal, né, e depois tem toda essas cenas aí que você vê nesse episódio de decepção, né, do Hannibal com o Will, né, e, porra, por causa dos cabelos da personagem que é jornalista. Então é muito legal isso daí. E a série continua, eu penso que sim, né? Me digam vocês depois nos comentários, com toda aquela do assassino da semana, de ter cenas de crime assustadoras montadas e tal. Só vocês verem pelos banners, né, que a gente vai montando, que eu tenho o hábito de pegar as cenas, né? Normalmente as cenas da montagem, né, que são feitas, né, pelos assassinos. Então, eu acho que ela termina numa nota altíssima, né, que você sabe agora a gente sabe que tem mais uma temporada, então as coisas de alguma maneira vão continuar. A gente não sabe, pelo menos na época, não sabia quem iria sobreviver, né? Será que o Jack morreu? Né? Será que é o Will, né? Será que, sei lá, a Abigail conseguiu sobreviver? A gente sabe que o Jack e o Will, os dois sobrevivem, né? Tanto que vai ter a fase da Itália, que eu acho sensacional. Também é muito boa, né? Então eu acho que a temporada toda ela entregou assim um roteiro muito interessante. E sempre digo isso assim para você que não assistiu, às vezes está só acompanhando o podcast, que vale a revisão, porque e assistindo assim, prestando atenção nos diálogos, né? Eu achei os diálogos desse último episódio, não que eu não achasse dos outros, né? Mas muito elegantes, né? Porque ele faz um jogo de palavras e você vai ter que interpretar o que um realmente está querendo dizer pro outro, sabe? Então, muito elegante. Eu estou muito ansiosa de continuar, mesmo sabendo tudo que vai acontecer. Claro que a gente lamenta, né? Porque é impossível você não lamentar que essa série não tenha tido continuação. É terrível, né? É uma série maravilhosa, ela merecia, né? Eu penso assim, né? E não só eu, que aí teve uma série chamada Clarice, né? E tal, e assim, que não é muito boa mesmo, né? Assim, e tô falando de roteiro, né? Principalmente. A série é um roteiro muito fraquinho, assim. Olha que a personagem, ela tem vários problemas até estéticos, né? É que você vai, assim, é meio que... eu tenho a impressão que a série Hannibal eleva, né? O material que já existe, tem filmes bons e tal. O Silêncio dos Inocentes é um filme premiadíssimo. E aí a série me pareceu uma série criminal, procedural comum, entendeu? Então uma pena, né? Porque essa questão de direitos autorais meio que atrapalhou. E o Brian Fuller e os roteiristas, eles souberam, inclusive, subverter isso daí. Eles trocarem a Miriam Less. Você sabe que a Miriam Less é a Clarice, né? Que é o tipo, a maneira como eles apresentaram a Clarice para a série, né? A acólita do Jack e tal. Então, é interessante como eles pensam o roteiro, fazendo o link com o que eles têm direito de poder mostrar. Por exemplo, Dragão Vermelho e o livro Hannibal. Já o Silêncio dos Inocentes eles não têm, então, mas eles fazem, né, algumas trocas, algumas alterações e conseguem fazer a história ter sentido para o espectador, né? Termina numa maneira assim que é muito surpreendente, né? Essa questão toda da Bedelia, porque ela não é uma personagem fácil. Ela morre de medo do Hannibal, visivelmente ela tem muito medo, mas ao mesmo tempo ela tem uma admiração e ela assume claramente para as pessoas que o Hannibal ele faz com que as pessoas vejam
acabem achando que a única maneira de conseguir superar os seus problemas é fazer o que ele manda. E normalmente fazer o que ele manda são coisas ruins, né? Matar pessoas, né, e tal, ou então, né, entrar para o lado torpe das coisas, né? Então, ele vai subvertendo, né, a moral das pessoas. Então, é interessante terminar assim. E ela terminar com aquela aparência tão elegante, tão tranquila, né? Quando você sabe que, na verdade, ela tem muito medo dele, né? E vai ser muito demonstrado nessa próxima temporada. Ah, muito legal. Eu adorei, né? Aí vocês sabem, né? É uma vez por semana que eu faço podcast. Então aqui já tô no último episódio da segunda temporada. Então na próxima semana, na segunda-feira, eu vou já fazer o primeiro da terceira. Eu quero saber de vocês, se vocês estão acompanhando, se vocês estão assistindo. Eu sei que tem gente que acompanha, gente, que já assistiu tudo, já perdeu a paciência, não tem saco de ficar assistindo um episódio, comentando, que é uma coisa, né? Eu também adoro fazer maratona, né? Mas, e esse daqui eu tenho um momento que eu até fiz uma maratona e tal, mas depois eu fui rever tudo de novo, que pra você poder gravar, você tem que meio que tentar, né, raciocinar certas questões que a série vai apresentando. Então, tem sido muito engrandecedor, assim. É o tipo de conteúdo, penso eu, que é uma parada para ter o Blu-ray mesmo, né? Ainda mais que eu fiquei sabendo. Não sei se pro Brasil é assim, mas pro exterior tem muito extra, né? Tem muita curiosidade, muita coisa legal, né? Então é isso, gente. Então, obrigada mais uma vez para quem tá aqui na live ao vivo, que eu agradeço muito quem vem ao vivo, e para quem vier depois também, por favor, você vem aqui, comenta, tá? Lembra que isso daí vira um podcast, tá? Inclusive se quiser, sei lá, descobri isso aqui no final da temporada, eu quero agora começar a assistir e escutar o podcast. Fácil, gente, tá saindo no nosso site, né, que é masmorracine.com.br. Você procura Masmorracine nos seus aplicativos de podcast, qualquer, né, Amazon Music, Spotify, o que você usa, né, Google Podcasts, Apple Music, não importa. Você procura Masmorracine, que ele está saindo por lá, e também eu atualizei o feed, tá saindo direitinho para uns aplicativos também que, mesma coisa, penso eu, Apple Podcasts, Amazon, sei lá. Amazon não sei se eu inscrevi não, tá? Mas no Spotify com toda certeza. É só você procurar como Festim, análise sobre a série Hannibal. Que nesses aplicativos aí também dá para você colocar só o podcast. Então eu deixei pro pessoal que vai. A gente tem um feed enorme, tem um podcast super antigo, né? Às vezes a pessoa, eu gostaria que vocês assinassem, tá? Por favor, porque a gente faz um trabalho muito bonito relacionado a cinema, séries, etc, né? Mas você dá uma procurada, tá, em Masmorracine, e se você quiser assinar só o feed desse podcast, você começou a assistir e quer ouvir um por um e tal, né? Obrigada, por sinal. Você procura então como Festim, análise sobre a série Hannibal. Por que tem que colocar assim? Porque tem outros podcasts chamados Festim, né? Então você coloca pelo Google, procura lá pelo Google, pelo seu aplicativo e tal, Festim Análise, entendeu? Que aí já acho que a gente já aparece, tá? Então muito obrigada por quem tá acompanhando, né? Finalizando mais essa temporada, que foi ótima, sem palavras, né? E segunda-feira que vem estamos aí, né? Lembrando que a gente também faz mais conteúdo pra Twitch. Como eu falei, a gente tem esse podcast de cinema maravilhoso, antiquíssimo, que dá um puta trabalho para fazer. Então, por favor, não deixa de se inscrever, procurar a gente no Facebook, se inscrever no canal aqui do YouTube, porque é essa maneira que a gente consegue ter alguma relevância, né? Então, enquanto a gente se mantém aqui ainda fazendo podcasts, né? Porque é difícil manter um podcast, né? Você, por favor, se inscreva, compartilhe, isso ajuda muito. Tem gente que não conhece, obviamente, o nosso podcast e gosta da série, né? Para a pessoa vai ser um presente, né? Lembrando que a gente também tem podcasts exclusivos, né? Sobre todos os episódios da série Além da Imaginação, que é uma série clássica, The Twilight Zone. Também é só procurar como Além da Imaginação Podcast. Mas assim, basicamente você pode procurar Masmorracine, que esses podcasts costumam estar todos ali agregados, tá? Nesse feed do Masmorracine, tá? Outra coisa que eu ia pedir é muito, muito, muito importante para quem gosta do nosso trabalho, já está nos acompanhando, e tiver condições, por favor, nos apoie, tá?
o apoio é como a gente consegue comprar equipamento, comprar microfone, resolver problemas, né, relacionados ao podcast, relacionados ao servidor. Recentemente, por sinal, tive problema novamente com o servidor, porque como a gente tem podcast, sei lá, já chegou a 14 anos o podcast, a gente tem muito áudio, então é, sei lá, 20 GB, 25 GB de áudio. E assim, a gente nem mandou exportar em qualidade altíssima para ficar enorme, nada disso, né? Que nem tem podcasts aí que é de 100 mega, 200 mega, né? Não, a gente tem podcast qualidade boa, mas pequenos, mas mesmo assim ocupam muito espaço, então a gente está precisando sempre ficar atualizando, aumentando a quantidade de espaço no servidor. Então é uma parada que custa dinheiro e a gente não vive de podcast, né? Aqui cada um tem seu trabalho e, né, vive a sua vida, não tá ganhando grana, que nem tem muita gente ganhando, que bom, né? Mas a gente não, a gente faz o podcast na raça mesmo. Então, se você puder nos apoiar, nos apoie, viu? Indo lá no nosso site, masmorracine.com.br, você vai ver que a gente tem conta no Padrim, tem no Colabore Aí, tem no Apoia-se, e você pode colaborar com o que você puder. A gente pede sempre para colaborar acima de R$10, porque a plataforma sempre pega uma graninha, né? O que não é através de plataforma e também nos ajuda é o Pix. Se você puder e achar que vale a pena, né? Você gostou do podcast, fazer um Pix pra gente, faça, porque a gente tem uma conta na Caixa Econômica Federal que é só para coisas do site, tá? O Pix é o Pix é apoio@masmorra.gmail.com. Esse Pix aí, nele a gente recebe, a graninha que a gente recebe é para pagar site, para pagar despesas de microfone, etc. Então, é uma coisa que nos ajuda muito e aí nenhuma plataforma pega nada, é uma coisa que vem direto para nossa conta, entendeu? Então, agradeço demais, foi um prazer enorme poder conversar sobre esse podcast. Preciso saber de vocês agora, a opinião de vocês, como é que foi terminar essa temporada. Pergunta que eu faço, vocês estão assistindo? Como é que vocês estão fazendo? Né? Você chegou agora aqui, você chegou no futuro, né? Conta pra gente e não deixa de procurar a gente nos podcasts também, que eu vou ficar muito feliz, muito grata. E deixa eu mandar uns beijos aqui no finalzinho para o Max com 3x. Grande beijo. Pro Marcos, meu parceiro de gravação, que tá aqui também dando esse apoio todo. Muito obrigada, muito obrigada. E para todo mundo que assistiu, seja agora durante aqui a gravação, seja depois, tá? Um grande beijo e a gente se encontra, tá? Pra semana. E lembrando, hein, gente, estamos chegando no final do mês de setembro, outubro, mês do horror, hein? A gente tem muito material para falar no mês do horror. Vamos fazer aí indicações diárias de filmes, tá? Não deixe de seguir, tá? Eu, Angélica Harris, o Marcos Noriega, o Felipe Pereira e o Douglas Freak, lá do Podtrash. Todos nós vamos recomendar filmes para vocês, tá? Então, por isso que eu falo, segue a gente aqui no YouTube, segue na Twitch, TikTok também, eu tenho conta no TikTok, eu vou publicar no TikTok, tá lá no site a minha conta no TikTok para você poder acessar. Eu vou deixar aqui então um abraço para vocês e boa noite, gente. Até mais.